Feliz 2025! Sim, quero desejar a você, sua família, um ano de muita paz, de muita prosperidade, com a bênção de Deus. E eu trago aqui como o primeiro vídeo do ano a resenha de um clássico da literatura universal, maravilhoso, que me arrancou muitas lágrimas. Gente, vocês precisam ler. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você a necessidade que a gente tem de ler esse livro, de ler esse clássico. Olá, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo ao canal Reflexões, bem-vindo à primeira resenha do ano de 2025. Eu terminei de ler esse livro já no finzinho de dezembro, então, para esse primeiro vídeo, um clássico da literatura universal, um clássico maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou te mostrar por que você vai gostar desse clássico, porque vale a pena nesse clássico. E eu tô falando, sim, de Quo Vadis, desse autor Henrique. Não vou me atrever a pronunciar aqui o sobrenome dele, mas um livro maravilhoso. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, considere inscrever-se aqui no canal. Nós temos muitas outras resenhas de títulos muito bacanas que você pode vir a gostar, tá? E se você gostar, quiser adquirir este exemplar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir ali pela Amazon. Você não vai pagar nada mais por isso e o canal que vai receber uma pequena comissãozinha e vai ser super bem-vinda. E eu quero então falar do Quo Vadis, esse livro maravilhoso. Olha como tá marcado, gente, que me arrancou muitas lágrimas e que você precisa ler. Eu vou te provar que você precisa ler. Esse livro aqui, então, foi escrito pelo Henrique. Não vou pronunciar, não vou me atrever a pronunciar. Este sobrenome é um sobrenome polonês, o autor é polonês, escreveu esse livro em 1895, se eu não estou enganada. Foi um best-seller, então ele é um clássico universal. É um livro que com certeza entrou para a minha lista dos livros da vida. E eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, mostrando para vocês os livros que marcaram a minha vida. E esse daqui, com certeza, está entre eles. Essa minha edição é da Garnier. Eu queria muito a da Sétimo Selo, mas estava assim com um preço muito salgado, muito alto para mim. Então eu acabei adquirindo esse daqui. Inclusive, eu não sei se na Amazon, se vocês forem adquirir, vocês vão conseguir esse exemplar. Mas o da Sétimo Selo, que é até um lançamento recente deles, você vai achar, assim, vai encontrar. Então, esse é um livro de páginas brancas, mas a mim não atrapalhou em nada, porque as letras são muito grandes, muito confortável de ler. Tem muitas ilustrações, muitas figuras. Isso ajuda você a se ambientar na história, né? Ajuda a sua imaginação, né? Principalmente se você não tem uma imaginação muito fértil, como a minha, vai super ajudar você a se ambientar dentro da história. Eu gostei demais. E no final, ele tem 540 páginas, e no final aqui ele tem um índice de palavras latinas e nomes geográficos, históricos e mitológicos, né, que estão aqui dentro do livro. Vai te ajudar aí a identificar, porque tem muitas palavras que a gente nunca nem ouviu falar, palavras gregas, palavras em latim. Então, inclusive o nome Quo Vadis é um nome latim, é uma expressão latina, né, que quer dizer aonde vais. E ela foi tirada aqui da inscrição em que Quo Vadis Domini, ou seja, aonde vais, Senhor? Em que Pedro, quando estava fugindo de Roma, já um pouco distante, da perseguição que estava tendo contra os cristãos ali, ele fugiu. Aí ele teve a visão do Senhor Jesus Cristo vindo até ele. Aí na visão, Jesus vindo até ele, ele cai de joelhos e pergunta: Quo Vadis Domini? Aí Jesus responde para ele: estou indo a Roma, ser crucificado uma segunda vez, já que você abandonou a tarefa que lhe confiei. E aí Pedro retorna então a Roma, onde é martirizado. Então, é um livro que tem uma história muito bem amarrada. É um romance, verdadeiramente romance, em que o fio condutor é o amor de Marcos Vinícius e Lígia, ou Kalina. E
por conta desse amor, a história vai se desenrolando e você tem muitos personagens aqui dentro, você tem um fundo histórico acontecendo, você tem coisas acontecendo que estão todas relacionadas ao amor de Marco, né, Marcos Vinícius e a Kaline. Então não fica só no romance propriamente dito. Tem muita coisa boa aqui, muita coisa interessante. Então, o Covardes é sobre isso, sobre essa última parte já do livro, né, de Jesus e de Pedro. Então, do que se trata o livro? Como ele é ambientado? Ele é ambientado dentro dessa era de Nero, em que Nero foi o imperador de Roma. É um romance histórico, então muito do que aconteceu ali foi realmente verdade. Essa Roma é verdadeira, esse Nero é o imperador, ele é o verdadeiro, aconteceu, ele esteve lá, então o livro vai mostrar muito de quem era esse Nero, a corte dele como era, uma corte totalmente promíscua, dentro dessa Roma decadente, já uma Roma decadente, sem nenhum princípio, sem as suas formas humanas, totalmente degradada, totalmente violenta. Então, uma Roma que era senhora do mundo na época, grande conquistadora, teve muitos imperadores maus, imperadores realmente ditadores, e Nero foi o pior de todos eles, porque tinha uma coisa de muita loucura naquele homem. E assim, o livro vai retratar muito bem essa corte, vai retratar muito bem essa Roma acabada no que diz respeito a princípios humanos. Muitos escravos, o sofrimento dos escravos por esses patrícios, por esses romanos. Então é uma coisa muito surreal, muito surreal. Então é dentro dessa Roma maligna que nasce o cristianismo. Então como que o cristianismo vai entrar dentro dessa Roma e o que Marco Vinícius e Kalina tem a ver com tudo isso. Isso que é a parte mais show de bola. Então é nesse ambiente. Então é um ambiente pesado, é um ambiente carregado. A gente vê ali a corte de Nero, quem eram. Muitos daqueles homens ali na corte realmente existiram, foram nomes proeminentes do desenvolvimento da cultura ocidental. Por exemplo, tem um personagem que o livro começa com ele, que seria o Petrônio, o árbitro da elegância. Ele é um aristocrata romano, patrício, ali na corte de Nero. Nero considera muito ele. Onde Nero tá, ele tá junto, ele é um bambambam, ele é amado pelo povo porque ele é um artista, ele é uma pessoa que fala muito bem, que escreve muito bem, ele é um poeta, ele entende muito da elegância. Nessa época já vinha acabando aí essa coisa da Grécia, então ele representava muito essa requinteza da Grécia antiga, esse amor à beleza, o culto à beleza. Ele é até afeminado, o livro mostra que ele era afeminado, e também ele era muito voltado às festas, voltado ao prazer da carne, mas sempre para a beleza, sempre elevando o homem. Ele não aceitava muito bem a Nero, ele não gostava de Nero, ele tolerava Nero, que ele era louco, afinal de contas. E ficava aquela falsidade, né? Porque ele precisava sobreviver ali. Mas ele era totalmente contra as atrocidades de Nero, porque ele estava ali, então, representando a beleza da Grécia, né? O último resquício de beleza, de requinteza do ser humano, de inteligência, de superioridade do ser humano. Nero já representa toda aquela vileza, baixeza, aquele ego mau, aquele ego que destrói tudo pela frente, totalmente animal, né? Essa coisa animal que tinha ali em Nero. Isso é muito interessante. Então, o livro vai começar com esse árbitro da elegância, conversando com o seu sobrinho, que é Marcos Vinícius, que também é desse clero, que também é dessa aristocracia romana, altíssima, elevada. Ele é soldado, estava vindo de uma guerra, muito bonito. Inclusive o tio dele, o Petrônio, fala da beleza, porque Petrônio também amava homens e amava mulheres, amava o amor, né? Ele se dava tudo isso.
E ele recriminava um pouco Marcos Vinícius, né, com relação a isso, porque ele era assim, esse romano mau, esse romano violento, esse romano que tudo estava ali para servir a ele, as mulheres, as escravas, havia muitas escravas e tal, aquela coisa toda, mas ele era mais comedido. Enfim, começa então o livro com esses dois, eles são um dos principais, porque o livro também termina com Petrônio. O livro acaba no Petrônio, que é esse... E, inclusive, Petrônio foi realmente uma personagem histórica, tá, gente? Ele participou, sim, da patotinha do Nero ali. E ele escreveu um livro, que é esse aqui que eu vou deixar para vocês, também vai ficar aqui na descrição do vídeo, que é Satyricon. Ele escreveu sobre um outro pseudônimo, claro. Ele vai satirizar ali as aberrações e atrocidades que aconteciam na corte de Nero. As chacinas de Nero, coisa horrorosa, coisa horrorosa, coisa horrorosa. E ele vai satirizar tudo isso. E claro, gente, tá na minha wishlist, né? Porque agora eu quero ler. E fica aí a dica para vocês também conheçam um pouco mais de como foi aí a corte de Nero. Ele vai satirizar. Então, esse também foi um personagem histórico. E o interessante desse livro, que eu digo a vocês que vocês precisam ler, é porque ele é profundo, ele é profundo. Não é só o amor desse Patrício pela Lígia, mas por essa moça, que eu já explico para vocês quem é essa moça, mas é a profundidade disso tudo, porque a Lígia, ela é uma, vamos dizer assim, ela é uma refém de Nero, do governo, né, do imperador ali, devido a uma negociação de guerra. Então, para que os povos ligianos não invadissem mais, não causassem mais problemas em Roma, houve uma negociação ali com Nero, né, e o povo dela. Então, ela é uma princesa, filha de rainha, o nome dela é Calina, e ela é muito chamada de Lígia, porque ela representa esse povo ligiano, então ela é uma princesa. E ela foi, então, adotada por um casal de patrícios também, de aristocratas muito importantes ali em Roma, e foi criada como uma princesa, foi criada como uma aristocrata. Então ela não é uma qualquer, ela não é uma escrava. E ela foi criada sobre os preceitos cristãos, porque a mãe dela, a Pompônia Grecina, que era casada, que é na história casada com Plautius Aulus, que é também romano, de alta classe social, e ele é também do exército lá e tal, criou ela dentro dos preceitos cristãos. Então ela é uma menina pura, ela é uma menina que realmente é linda, linda. Ele descreve, né, o autor vai descrever a aparência dela como a coisa mais linda que Roma já viu. Ela era ainda mais bonita do que a esposa do Nero, que também era uma das mulheres mais bonitas do reino. E, inclusive, essa mulher acaba ficando com inveja da Lígia por conta dessa beleza. Então, quando o Vinícius a viu, e até por isso ele a viu, ele a conheceu, porque ela não era do povo, ela era da aristocracia. Então, teve ali um momento que ele a conheceu, ele se apaixonou perdidamente por ela, perdidamente por ela. E aí, toda a história do livro é, será que eles vão ficar juntos? E tanta coisa vai acontecendo e só no final você sabe se realmente eles vão conseguir ficar juntos ou não. E a minha ansiedade no livro era se eles iam ficar juntos ou não. Então eu não vou falar pra vocês se eles vão ficar juntos ou não, porque muitas coisas vão acontecer nesse livro. E é muito profundo, é muito profundo. Então não é só sobre a história desses dois, é também sobre a história de Roma. Ele tem uma camada mais profunda, ele vai se aprofundar mais em que alguns desses personagens são símbolos, e eu já digo para vocês. Então, nós temos aí o Nero, uma personagem que não é o centro do livro, mas ele aparece muito, porque está sob o governo dele, e ele foi real, é um personagem histórico. O Petrônio também foi um personagem histórico, porque ele é o árbitro da elegância, e ele é falado em outros livros também, inclusive num outro livro que eu tô lendo sobre Nero, que eu já vou trazer para vocês aqui também, Senhores de Roma. Ele é mencionado ali também, e inclusive depois, mais para frente do livro, a gente vê Nero com muita inveja do Petrônio. Então, ele é também, e ele vai significar, ele tem uma significância muito importante numa segunda camada mais profunda do romance, que é justamente esse império, esse último resquício de elegância, de beleza grega dentro de Roma, que já estava totalmente destruída com relação
a virtude, a coisas boas do ser humano. Ele estava totalmente já assim, meio animalesco, né? Só se levando pelos instintos, uma Roma instintiva, uma Roma pervertida totalmente. Então, ele é esse último resquício, numa parte mais profunda. Numa parte mais profunda, nós vamos ter também o Vinícius, né? O Marcos Vinícius, que vai representar Roma. Lígia vai representar o cristianismo que está adentrando as portas de Roma, através do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, que também são personagens históricos dentro do livro, na real, que também são ali como personagens dentro do livro. Então, eles vão trazer o cristianismo, e a Lígia representa o cristianismo, toda a pureza, toda a beleza de Cristo, não da religião, mas daquilo que significa ser Cristo. E como Marcos Vinícius vai conseguir Lígia, como ele vai aceitar Lígia. É o embate dessa Roma acabada, deformada, no último escalão da moralidade. Já não se sabe mais o que é moralidade em Roma, o que é lei em Roma, nesse período. Então, ele se apaixona por esse cristianismo, Roma. Então, como é um encontro de Roma com esse cristianismo, e os embates, e o desenvolvimento, olha a profundidade que é isso. E a Lígia, ela, por ser filha de rei, de rainha, de um povo, ela tem um protetor, que é o Ursus, que é tipo um gladiador. Ele é um homem muito alto, muito grande, muito forte, ele representa muita força, gente, muita força mesmo. E ele vai representar a força de Cristo no ser humano, nos momentos de dificuldade. Tá? Eu ia mostrar um negócio aqui, mas vai ser spoiler, então não vou falar. Gente, é lindo, porque os personagens são personagens que também tem essa representação mais profunda. Aí vai aparecer outros personagens, vai aparecer Chilon, que é esse velho, esse filósofo meio picareta, somebody love, 171, que tá ali tentando sobreviver, e ele vai ajudar o Marcos Vinícius em um determinado momento, não vou dizer para o quê, mas é muito interessante. Também vai acontecendo coisas, ele é um grande traidor, ele é um grande... É meio que como se ele representasse a filosofia, todos os tipos de filosofia que eram professadas nessa época, e que tem que se render também, e não tem ali muita utilidade. Aí vai mostrar como que seria na vida real essas religiões, todas essas religiões não, essas filosofias no ser humano. Então todos esses principais personagens vão trazer pra gente um pouco dessa segunda camada, dessa camada mais profunda, e tudo sempre ali naquela questão. Lígia vai ficar com Marcos Vinícius? Gente, é a coisa mais linda. E eu chorei muito, muito. Foi uma coisa assim, transforma. Você não sai a mesma pessoa depois que você lê esse livro. Porque ele vai mostrar pra você o que é o amor verdadeiro, o que é o amor mais profundo. Também o que Cristo fez pela igreja, o que Cristo fez pelo mundo, o que Cristo fez em Roma, né, ali naquele momento. E a parte mais... tem muitas partes lindas, é só uma crescente. Não, por ser um livro muito grande, isso acontece com livros grandes, geralmente você tá lendo, até é legal, depois o livro dá uma esfriada, você precisa se preparar para voltar, aí vem um pico bom, e depois volta aquela mornidão novamente. Esse livro não tem isso, esse livro vai só na crescente. Porém, contudo, todavia, ele é um pouco difícil de ler. Tá? Ele não é um livro assim que você vai conseguir ler de uma vez se você não estiver acostumado com esse tipo de leitura. Mas a parte mais maravilhosa, assim, foi essa daqui, tá? Essa imagem aqui no livro, tem aqui também na história, né, na capa do livro, e tem uma significância tremenda. O que mais vai acontecer nesse livro? O incêndio de Roma, que foi uma coisa que realmente aconteceu. Logo em seguida, acontece o martírio dos cristãos ali no Coliseu, nas arenas do Coliseu, porque Nero
precisa de um bode expiatório. Ele taca fogo em Roma, porque ele é um perverso, ele é um doido. Matou a mãe, matou a primeira esposa, ele mata todo mundo. Todo mundo que é melhor do que eu, ele vai matando. E Nero, ele é meio assim, gente, da vida. Totalmente. Mas ele tem veias artísticas. Ele tem veias artísticas. Ele se acha um maravilhoso proclamador de poemas, um escritor maravilhoso de poemas. Ele canta, ele dança, ele interpreta, ele é ator, ele acha que ele é nosso rei da arte. E todo mundo que acaba sendo um pouquinho melhor que ele, porque ele não é bom realmente em nada disso daí, ele manda matar. E por isso que ele vai aí cultivar uma grande mágoa e uma grande inveja do Petrônio, porque o Petrônio, sim, ele é um artista. O Petrônio, sim, ele é um homem que o povo gosta. Ele tem palavras boas, ele é inteligente, articulador, e ele apazigua de qualquer situação complicada. Ele é muito inteligente, estrategista também, ajuda nele em determinadas situações, a controlar certas coisas, é inteligente, pensa estrategicamente em muitas coisas, mas também é meio atrapalhado, porque ele vai tentar ajudar o Marco Vinícius aí com a Kalina e só atrapalha, porque ele tem essa coisa do hedonismo, ele tem essa coisa de ser esteta, de só amar a beleza, usar e depois abandonar, né? Enfim, é isso, gente. E tem muitas cenas aqui muito lindas. Essa daqui é uma cena linda. A conversão de alguns personagens é muito linda. Tem muita aventura aqui, tá sempre acontecendo alguma coisa. Nós temos o incêndio de Roma, nós temos depois, então, o aprisionamento dos cristãos, a perseguição deles por ordem de Nero, porque Nero, então, acusa os cristãos de serem os que atearam fogo ali em Roma, o que não é verdade. Como esses cristãos vão morrer, como eles vão sofrer, como isso vai impactar Roma. Enfim, gente, é uma coisa assim muito maravilhosa, por isso eu acho que vocês precisam ler este livro. Vocês vão sair daqui totalmente mudados, totalmente diferenciados no pensamento, né, do que é o cristianismo, da beleza do cristianismo, da beleza de Jesus, do amor verdadeiro, de como as virtudes... Nós, seres humanos, precisamos de virtudes, buscar a virtude. E a gente começa a pensar no nosso dia de hoje, as coisas que estão acontecendo. Pessoas, né, só vivendo em busca de prazeres, em busca de autorrealizações fúteis, sanguinárias. Esquecendo, então, da virtude de quem nós somos, imagem e semelhança do nosso Deus, Criador do céu e da terra. Muito legal. Inclusive... esse livro me fez lembrar um outro que eu vou reler e trazer resenha para vocês aqui no canal, que é esse livrinho que eu vou deixar aqui, A Catacumbas de Roma, do Benjamin Scott. Ele vai falar muito desses mesmos cristãos aqui, que se refugiaram também nas catacumbas de Roma para fugir, né, os remanescentes ali se refugiaram nessas catacumbas, né, para fugir de Nero, e como eles cultuavam a Deus ali. Esse livro também vai falar sobre todas as coisas maravilhosas que o mundo pôde vivenciar depois de Cristo. Esse renascimento das virtudes, da busca pela virtude, de sermos seres humanos e não animais, para viver fazendo tudo que dá na mente, tudo que dá na cabeça, vivendo por instinto animal, instinto sexual, fazendo o que bem entende, o que não é para nós, o que não é para nós. O que não é para nós. Então, eu vou trazer também para vocês aqui resenha desse livro maravilhoso, porque agora eu tô nessa vibe da Roma. Gente, perfeito, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. É mais ou menos, é por cima, é uma coisa assim, mais para vocês terem noção que é esse encontro dessa Roma decadente com Cristo e as suas virtudes, e esse amor como fio condutor. Esse cara, esse autor foi perfeito. E por isso que é um best-seller, é uma história da literatura universal. Ficou realmente esse como um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um pouquinho difícil porque é muito denso. Te faz refletir demais, E eu acho que isso que é o legal na literatura, né?
Bom, gente, é isso. Eu vou deixar aqui para vocês outros vídeos que eu tenho aqui muito interessantes sobre sonhos, sobre outros títulos muito legais da literatura, que vale a pena você ler. Fica comigo, dá uma olhadinha nesses outros vídeos aí. Até mais, gente. Feliz 2025!